Física avançada. Física nuclear. Transmutações naturais. Um dos motivos para termos medo da radiação nuclear é que não podemos vê-la. Foi Henri Becquerel quem pegou uma chapa fotográfica, envolveu em papel opaco e colocou sobre ela uma amostra de sulfato de potássio uranila. E ela ficou em uma gaveta escura durante vários dias. O resultado, uma chapa fotográfica exposta, a primeira prova visível da radiação nuclear. Parecia que os raios eram emitidos pela amostra e velavam a placa. Rutherford e Vallard demonstraram que esta radiação realmente consistia de 3 tipos diferentes: radiação alfa, beta e gama. A diferença entre elas é seu poder de penetração. Raios alfa são facilmente retidos, raios beta, menos. E os raios gama têm um grande poder de penetração. Os pesquisadores logo encontraram outras diferenças. Quando uma amostra radioativa era exposta a um campo magnético, o padrão resultante mostrou que cada uma das 3 formas de radiação tinha uma carga elétrica diferente. Finalmente, um raio alfa foi identificado como núcleo de um átomo de hélio. A radiação beta, um fluxo de elétrons. E os raios gama, fótons de radiação eletromagnética. Mas isso não desvendou todo o mistério que envolvia a radioatividade. O que acontece à substância que emite esta radiação? Os primeiros a sugerir um processo denominado decaimento radioativo foram Ernest Rutherford e Frederick Soddy. Átomos emitem radiação. Nesse processo, são transformados espontaneamente em átomos de novos elementos. Essa transformação de um elemento em outro, denominada transmutação, tinha preocupado os alquimistas da Idade Média. Rutherford e Soddy alegaram que a transmutação ocorria naturalmente durante o decaimento radioativo. Para explicar esse processo, precisamos examiná-lo no nível atômico. Quando a radiação foi descoberta, o átomo foi considerado uma esfera que continha cargas positivas e negativas. Os avanços na compreensão da radioatividade acompanharam os do conhecimento do átomo. Rutherford sugeriu que a massa do átomo estava concentrada em um espaço muito pequeno, denominado núcleo, que era carregado positivamente. Durante a década dos 30, cientistas perceberam que o núcleo consistia de partículas carregadas positivamente, denominadas prótons, e partículas neutras, denominadas nêutrons. Era o número de prótons que determinava a identidade do átomo. Descobriram também que, para átomos de um elemento específico, o número de nêutrons presentes no núcleo podia variar. Essas formas diferentes de um elemento foram denominadas isótopos. O elemento hidrogênio tem 3 isótopos conhecidos. A estrutura de um elemento é normalmente representada de forma simbólica. Por exemplo, o elemento lítio tem 3 átomos em seu núcleo e, portanto, recebe o número atômico 3. O isótopo mais comum de lítio tem 4 nêutrons, totalizando 7 partículas em seu núcleo. Portanto, ele tem um número de massa 7. Quando o lítio é submetido a uma reação química, não é o núcleo, mas sim os elétrons que têm o papel mais importante. Ele reage com o flúor, transferindo um elétron de um átomo para outro.
mas o núcleo permanece inalterado. Elétrons também podem ser compartilhados por dois átomos. Como em todas as reações químicas, o núcleo não é afetado. Porém, o decaimento radioativo envolve uma alteração no próprio núcleo, produzindo um ou mais tipos de radiação. Consideremos o radônio-212 com 86 prótons e 126 nêutrons. Quando este átomo passa por um decaimento radioativo, uma partícula alfa é ejetada, produzindo uma grande alteração no núcleo. O núcleo que resta passou a ser polônio-208. Em outras palavras, do radônio, a emissão de uma partícula alfa resulta em uma transmutação para polônio. Vamos agora observar um elemento que irradia partículas beta, como o carbono 14. Mas como é possível a um núcleo consistindo de prótons positivos e nêutrons neutros emitir uma partícula carregada negativamente? Durante o decaimento radioativo, um dos nêutrons no núcleo se transforma em um próton e um elétron. Esse elétron, ou partícula beta, é emitido do núcleo. O núcleo que resta tem um nêutron a menos e um próton a mais, o que transforma o átomo de carbono em nitrogênio. Vamos ver de novo. Um nêutron se transforma em um próton e o elétron é ejetado do núcleo. A terceira forma, a radiação gama, pode ocorrer sozinha, mas acontece com maior frequência junto com a radiação alfa ou beta. O isótopo fósforo 34, por exemplo, é radioativo. Quando sofre decaimento radioativo, libera uma partícula beta e um fóton de radiação gama, deixando para trás um novo núcleo, que é um isótopo de enxofre. Quando Becquerel descobriu a radioatividade, teve a impressão de que a radiação era emitida a uma taxa constante. Mas uma observação cuidadosa mostrou aos cientistas que a intensidade da radiação declina gradualmente após um período de tempo. Se examinarmos uma amostra do gás radônio-212, podemos ver como e por que isso acontece. Quando o radônio-212 sofre decaimento alfa, o resultado é polônio-208. Durante o período de 24 minutos, metade dos núcleos de radônio-212 sofre decaimento radioativo. Cada núcleo emite uma partícula alfa e assim é transformado em polônio-208. No período de 24 minutos seguinte, metade dos núcleos restantes de radônio-212 sofre decaimento e assim por diante. Em outras palavras, durante cada período de 24 minutos, metade do radônio-212 restante sofre decaimento radioativo. Por esse motivo, dizemos que o radônio-212 possui uma meia-vida de 24 minutos. Um gráfico mostrará que a atividade diminui à medida que o tempo passa. Durante cada intervalo de 24 minutos, a quantidade de radiação emitida pela amostra cai pela metade. A meia-vida de cada elemento radioativo é diferente e pode variar desde uma fração de segundo até bilhões de anos. Mas ainda resta um mistério. O que produz a energia liberada durante o decaimento radioativo?